Oi, gente, estamos em casa, né? Estamos em casa. Paz a vocês, paz a todos. Muito bem. Vamos para a nossa reflexão de sábado para dar tempo da pessoa descansar, né? Do pessoal descansar um pouco, do pessoal cochilar um pouco. Vamos para a nossa reflexão de hoje, né? E a gente falou ontem, foi interessante, né? As suas decisões decidem o seu estresse, né? As suas decisões escolhem o seu estresse, né? Alguém falou uma frase interessante, alguém disse que até amar estressa, né? Não deveria, né? Não deveria, né? Alguém falou assim, até amar estressa. Não, não deveria, né? Depende das decisões que a gente toma, né? Depende da forma que a gente decide olhar as decisões que a gente toma. Anteontem, nós falamos que toda amizade leva você para mais perto dos seus sonhos ou para mais longe deles. Eu poderia até dizer que toda amizade leva você para mais perto de Deus ou para mais longe dele. Depende da amizade e do relacionamento que você tem. A gente encontra muito casos de pessoas que envolvem relacionamentos, estavam dedicadas a Deus, envolvendo com Deus e acabaram se afastando mais de Deus, da igreja, por causa de relacionamentos e amizade. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E hoje, a nossa reflexão tem a ver com isso. Ela diz o seguinte: qualquer passo em direção ao que é certo é um passo em direção à nobreza. Qualquer passo em direção ao que é certo. Olha, rapaz, a gente poderia trabalhar filosoficamente a questão do certo e do errado, né? Porque na modernidade, com a chegada e o desenvolvimento daquilo que se chama de relativismo, esses conceitos de certo e errado, eles deslocaram-se demais de lugar, né? Na verdade, o certo vai ser o que cada um acha que é certo, o que cada um acha. Houve uma época em que isso era muito nítido, né? Na época dos seus pais, dos seus avós, na verdade, isso era muito nítido. Certo, errado é errado e ponto final, né? Com o avanço da modernidade, os homens foram cada vez mais se afastando de Deus e da igreja. O certo é o certo para cada um, né? O bom é o bom para cada um, o correto é o correto para cada um. Então, falar do que é certo é difícil. Então, a gente vai falar hoje sobre, no sentido de que cada passo em direção à vontade de Deus. Eu poderia até trabalhar filosoficamente o conceito de certo. Por exemplo, o conceito de certo e errado, ele é filosoficamente um conceito que faz sentido desde que você adote absolutos para a sua vida. Então, por exemplo, você só vai saber se tem alguma coisa certa ou errada se você adotar um padrão, que é o zero absoluto, que seria Deus, né? Se Deus existe e Deus é Deus, então a partir daí o certo e o errado vai fazer sentido. Porque o que é o certo? O certo é o que está mais próximo desse Deus. E o errado, o que está mais longe desse Deus. E por quê? Porque Deus Deus sendo o sumo bom, o sumo bem, o sumo bom também, Deus sendo a perfeição. Então, isso é um raciocínio de Tomás de Aquino. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo da perfeição. E quanto mais longe de Deus, mais longe da perfeição, mais imperfeito, mais na imperfeição, mais na corrupção você está. Quanto mais perto de Deus, mais correto você está perto do que é o absoluto, do que é o verdadeiro, o justo, bom e verdadeiro, que é o conceito filosófico. Quanto mais longe de Deus, mais afastado disso. Esse é o argumento que Tomás de Aquino usa, inclusive, para pensar sobre a existência da divindade. Ele fala que, por exemplo, quando você fala que uma coisa é bela, né? Quando você fala que uma coisa é mais bela, outra coisa é menos bela, né? Para ser mais bela, ela tem que estar mais próximo do belo absoluto. E quanto for menos bela, ela está mais longe do belo absoluto. Então, tratando dessas questões, nós vamos, ao invés de trabalhar do que é certo e errado, nós vamos tratar do que é mais perto de Deus. Então, quanto mais, cada passo que você der em direção à presença de Deus, à pessoa de Deus, mais perto você estará em direção à nobreza. Acho que assim fica melhor. Então, a gente então consegue avaliar algumas coisas da nossa vida. O que eu gostaria que você meditasse comigo é se as decisões e a vida que você está levando estão te levando para mais perto de Deus, mais perto do Senhor, ou para mais longe do Senhor. Bom, evidentemente que você poderá dizer assim, mas
como a gente pode estar mais perto de Deus ou mais longe de Deus se Deus está em todo lugar? Se Deus está em todo lugar, não tem como estar mais longe de Deus. Em todo lugar você está perto dele, né? Bom, então a gente precisa quebrar isso um pouco mais. E a gente quebra, então, da seguinte maneira: cada passo que você der em direção a Deus é um passo que você dá em direção à nobreza. Mas Deus está em todo lugar. Então, todo passo é um passo em direção a Deus. Então, como que a gente pensa sobre isso? Bom, filosoficamente e teologicamente, você pensa assim: quanto mais perto eu estou, mas quanto mais um passo eu dou no sentido de ser um servo de Deus, um servo de Jesus, me tornar um servo do Senhor, um discípulo de Cristo, mais perto eu estou da nobreza, seria nesse caso. E quanto mais as decisões que eu tomo, a vida que eu decido, ela não é uma vida de serviço a Cristo, é uma vida de serviço a mim mesmo, então mais longe de Deus eu estou. Então, eu acho que assim a gente consegue fazer uma reflexão bem objetiva. Bem objetiva, é isso que as pessoas não entendem, né? Não tem a ver com a fé de cada um, não tem a ver com a crença de cada um. Ontem mesmo eu comecei outro estudo bíblico, né? Outro estudo teológico, agora bem mais condensado, bem mais consistente, né? E eu falei com a pessoa o seguinte: olha, com as pessoas, olha, eu não vou falar da crença. Não vou falar de você crer em Deus ou não. Por quê? Porque o diabo também crê. Então, não vou falar disso. Eu vou falar de se tornar discípulo de Jesus. Eu vou falar de se tornar um servo de Jesus. É sobre isso que a gente vai conversar. Porque sobre fé, aí, crença, aí é subjetivo. Tem gente, o diabo crê em Deus também. Ninguém vai falar que o diabo é uma coisa boa, né? Tem gente que vai dizer que o diabo não existe, né? Que o diabo somos nós, enfim. Então, não, nós vamos falar sobre servir a Cristo, tornar-se um discípulo de Cristo, um servo de Cristo e obediente à palavra de Deus. É disso que a gente tem que conversar. Então, nesse lugar, a gente fala de uma maneira bem objetiva, não é subjetivo aqui. As decisões que você tem tomado, a vida que você tem vivido, ela está te tornando mais servo de Jesus ou menos servo de Jesus? Então, aí, neste caso, você está indo mais para perto da nobreza ou para longe da nobreza? Entendendo que a nobreza está no serviço a Deus, no serviço a Cristo. Então, o parâmetro para a sua vida não são as crenças que você carrega, meu querido. O parâmetro para a sua vida é o serviço que você presta. Você serve a Deus ou você serve a si mesmo? Porque há dois senhores disputando a sua vida: Deus e você mesmo. O teu coração tem um trono aí. Quem é que está sentado no trono? A gente canta: tu que estás assentado no trono. Quem está sentado no trono do teu coração? Se for o Senhor Deus e o Senhor Jesus, você se tornará e se torna um servo de Jesus e quer servir a ele porque ele é o teu rei. Mas se for você que está sentado no trono do seu coração, então, na verdade, quem governa a sua vida é você mesmo, é você que toma as suas decisões a seu bel prazer, a sua vontade, e você vai maquiar as respostas para talvez satisfazer pessoas ou para fugir de conflitos. Você vai dizer que é um servo de Deus. É tipo aquela pessoa que joga na Mega Sena, né? A pessoa joga na Mega Sena e fala: não, mas se eu ganhar, eu vou dar o dízimo e vou ajudar a igreja. Aquela pessoa que abandona a fé e fala: não, mas eu vou arrumar um emprego, eu vou ganhar mais, porque assim eu vou ajudar a Deus e a igreja. São todos recursos subterfúgios, né? Na verdade, a pessoa não é de servir a Deus que ela está falando de servir a si mesma. Ela está falando de servir a si mesma. Então, nosso raciocínio hoje, a nossa reflexão de hoje vai nesse lugar. Você é mais um servo de Deus ou um servo de si mesmo? Você está caminhando mais em direção a servir a Jesus ou servir a si mesmo?
É preciso que a gente pare dessa porque dá uma aflição em nosso coração. A gente está servindo a gente mesmo, mas a gente não quer parecer que não está servindo. A gente não quer dizer que abandonou. Fica parecendo aquele casal de namorado que o rapaz pede um tempo para a moça, ou a moça pede um tempo para o rapaz. Pedir tempo em namoro, pedir tempo em relacionamento é terminal, ué. Não existe pedir tempo, não, isso é terminal, ué. Não é? A pessoa fala, não, estou dando um tempo para Jesus, que eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de um tempo para minha vida, eu preciso de um tempo para os meus projetos. Na verdade, você está virando as costas para o serviço a Jesus e você está sentado no trono do seu coração. Então, e quanto mais eu caminho em direção à minha própria vida, eu estou caminhando em direção a mim mesmo. E quanto mais eu caminho em direção a mim mesmo, eu vou me perder no abismo da minha própria existência, da minha própria escuridão. Porque Jesus é luz. E nele não há treva nenhuma. Ou a gente caminha para a luz, ou a gente caminha para as trevas que existem em nós mesmos. Então, você está caminhando a passos largos para onde? Para Cristo e abraçar a Cristo e essa luz? Ou a si mesmo? Depois, quando a última velazinha da sua vida apagar, não vai reclamar que está tudo muito escuro e você não consegue andar de tão escuro que está. Venha para a luz, vá para a luz de Cristo e deixe Jesus te guiar. É melhor. O Salmo 50, versículo 4, fala algo nesse sentido. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Deus intima os céus e intima a terra para julgar o seu povo. Deus julga os homens, Deus julga as pessoas. Quando eu falo essas coisas, as pessoas costumam achar que sou eu que pego no pé, sou eu que exijo, mas não sou eu. A Bíblia diz que Deus julga, Deus é juiz. A não ser para aqueles doidinhos que acham que Jesus é meio hippie, meio maconheiro, que fica andando com a trupe de gente que tem que fazer. Esses filmes passam Jesus meio assim, né? Meio um ripongo aí dos anos 60, andando pelo mundo afora, mochileiro, né? Não, Jesus não é assim, não. Ele é juiz e vai julgar toda a terra e vai julgar as pessoas e os homens. Não dá para esquecer disso. Jesus não é teu chapa, não é teu coleguinha, não é teu parceirinho, não é teu brau, não é teu brother. Não, Jesus não é isso. Isso aí é outra coisa. Você está seguindo, é outro cara. Quem é assim é outra pessoa. Jesus é rei e é o juiz de toda a terra. E ele vai julgar os homens mediante a sua palavra. Então, mais uma vez, fica a dica. Corra para Jesus, para o abraço e para a paz de Cristo, e não para longe dele. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta reflexão que nos chamou a pensar seriamente na nossa vida contigo. Nos chamou a pensar no nosso relacionamento contigo. Nos chamou a considerar, não, eu quero servir a Jesus. Eu quero ser um servo de Cristo. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor me chamou para essa vida, tem já 50 anos que eu tenho te servido, buscado te servir, e não tenho arrependimentos dessa decisão, Senhor. Porque eu caminho para a vida eterna, caminho para a eternidade e quero ser um servo do Senhor. Que outros irmãos e amigos possam tomar essa decisão. Tira-nos de nosso próprio comando de vida, Senhor. Não deixe que a gente se assente no trono da nossa vida, mas que no trono do nosso coração esteja o Senhor, reinando e governando. Assim a gente não precisa ficar arrumando desculpa, arrumando explicações, arrumando subterfúgios, não, mentais, não. Basta que a gente seja um servo do Senhor e queira te servir, trabalhar para o Senhor, que a nossa vida se resuma nisso, Senhor Deus. Uma vida de pessoas que trabalham para o Senhor, que te servem com amor e em amor, e que vão de receber a recompensa nesta vida e na vida eterna. Senhor, cuide de nós, perdoe os nossos pecados, nos ajude a caminhar na luz, que é Jesus. Peço assim em nome dele mesmo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder
e agora para sempre. Amém. Você é chamado a se tornar um servo de Jesus, não apenas a crer nele. Crê, o diabo crê. Que você não seja um diabo da sua própria vida e depois venha chorar. Te espero segunda-feira. Graças e paz.